Dani Estevam, seja muito bem-vinda. Oi, Babi. A Dani que está aí super viajada, está trazendo para a gente as novidades do NEON, esse que é um evento do Nordeste que uniu os melhores cases de tecnologia do Brasil, mas principalmente mostrando a diversidade e todos os projetos lindos da região Nordeste. Dani, conta para a gente quais são as novidades, o que você viu lá de diferente, que você pode trazer para os nossos ouvintes. Então, primeiro que, né, vamos lembrar, estava no Nordeste, minha gente, né, pensa o que é aquele lugar em termos de cultura. Nossa. Eu cheguei lá já maravilhada, eu não conhecia São Luís, então, assim, foi maravilhoso. O evento foram 2 dias, tinham palestrantes, assim, do mundo inteiro, não só do país inteiro. Eles fizeram uma curadoria super interessante, trazendo, né, pessoas do governo, instituições, empresas privadas, investidores. Então, estava assim, fervilhando de notícias e de informações. Mas tiveram 3 painéis assim, que eu destacaria que eu achei super interessante, que foi um falando de liderança, né, de equipes voltada para tecnologia avançada. O cara trouxe vários elementos importantes na hora de fazer essa liderança. O do marco legal das startups, né? A gente sempre está falando aqui de tecnologia, era um evento voltado para startup, então como que entra essa parte de política pública para facilitar a contratação e tudo mais. Então foi um painel que bombou lá, e a gente tinha duas pessoas de Brasília, inclusive, né? Que era a Keliane da ENAP, a Kessiele da ENAP e o Bruno Portela, o procurador da AGU. E outro que para mim assim foi um que falava desmistificando a bioeconomia, né, da teoria até a estratégia de marca. A bioeconomia foi um assunto muito forte dentro do evento. Explica pra gente, o que é bioeconomia? Então, a bioeconomia, quando a gente está falando é uma parte da economia que ela vai usar novos conhecimentos biológicos, né, com o objetivo de pensar a comercialização, industrialização para a melhoria do bem-estar humano, né, é um dos conceitos que a gente tem da bioeconomia. Então, ela vai estudar os sistemas biológicos, recursos naturais e como que a gente alia tudo isso para a utilização em novas economias, novas tecnologias. Então, por exemplo, para a gente na produção de vacinas, enzimas industriais, variedades de vegetais, biocombustíveis e aquela os carne cosméticos. vegetal, cosméticos, tudo isso, né? Exatamente. E um dos exemplos que eles trazem, essas palestras, todas que tiveram essa pegada de bioeconomia, elas para mim foram meio que um xodózinho, assim, sabe? Porque me expandiu a cabeça num nível surreal. Que quando a gente fala, inclusive, da bioeconomia, ela tem um conceito que é do Instituto Tecnológico, né, das Cadeias Biossustentáveis, o ITC-Bio, que ele tem um conceito de biocompetitividade. E aí é muito conectado com o Brasil, né, que é a biocompetitividade, no conceito deles, é a capacidade de transformar o bioma brasileiro em performance e competitividade para negócio, com vocação sustentável, alinhada a uma visão sistêmica e que vai da essência do bioma até a experiência do consumo, né? Então, quando você pensa, né, talvez num açaí, num tipo de uma castanha, um insumo desse, né, que é um insumo natural, como que é toda essa cadeia produtiva até que isso vire, por exemplo, o exemplo do palestrante, né, até que ele vire um cremezinho cheiroso. Isso é muito, muito legal. E como é que foi ver tudo isso com base no Inova Summit está vindo, tá começando já em Brasília, né? Dia 20, se eu não me engano, Dani. Isso. Como é que a gente dialoga o que teve lá com que nossos ouvintes aqui vão poder conferir no Inova Summit em Brasília? Eu assim, se for pensar nessa lógica de dar dicas, Adoro. Eu iria assim, lá a gente, né, assuntos recorrentes, bioeconomia, a gente falou muito sobre um termo em inglês, né, job to be done, mas como é que você constrói exatamente um produto, um serviço que vai atender a demanda real e necessária das pessoas. E aí também foi falado muito a questão da importância de políticas públicas, a gente está aqui no centro, no coração do país, de onde surgem essas políticas públicas, né? E foi falado muito o poder das redes e das conexões, como que elas fortalecem as pessoas. Então, se você é uma startup, se você é um estudante, se você é um curioso, se você é um ente, né, do governo, das universidades, enfim, aproveita esse evento que vai ter, que já está sendo considerado, né, o Inova Summit já está sendo considerado um dos maiores congressos nessa temática que a gente tem. Então, assim, esse é o 2º ano dele.
A gente tem palestrantes como o Karnal, como a Camila Farani. Então aproveita um evento como esse, dá uma olhadinha antes no site, vê os palestrantes, dá uma estudada, sabe? Vê o que tem a ver com você, pensa o que você pode olhar e pesquisar dentro de um evento desse que tenha relação ou com o que você pensa de carreira, ou com o que você já faz no seu trabalho, que eu acho que assim, você consegue aproveitar, né? Foi o que eu fiz. Tá, eu estudei todo o evento antes que eu estava indo participar, já olhei o cronograma, as palestras que eu queria assistir, vi o que eu não sabia e que era novo, né, principalmente essa questão, por isso que eu acho que eu vim tão quente com a questão da bioeconomia, e aproveita e se conecta, né, o poder das redes. Então, assim, a conexão, ela vale ouro. E outra coisa, Babi, que me chamou muita atenção, tá, a gente está falando aqui de inovação, tecnologia, mas de forma, assim, se eu fosse extrair palavras e conceitos de todas as palestras, independente se estava se dizendo de inovação, de uma nova tecnologia, de investimento, de liderança, as tecnologias mais faladas no evento foram empatia e escutativa. Olha. E que a gente precisa entender de gente para poder solucionar os problemas. Mas é primordial, né? Até você entender qual é o problema, já tá manjada essa frase, né? Mas a dor da persona, né? Que a gente fala muito em startup, precisa saber disso. E essa sua dica é primordial, de vez em quando eu vacilo com ela. Todo evento que a gente vai e se propõe aí, no lugar de chegar lá e na hora ver o que vai fazer, ir antes, ver o calendário, ver quem tá lá, tentar fechar fechar encontros antes de ir. Você só vai pro evento realmente para cumprir uma agenda, né? Para ficar tentando chegar lá e descobrir. Eu fiz no Inova Summit, no Web Summit no Rio de Janeiro. Eu fui muito eu tinha um cronograma a seguir, obviamente, por estar participando com a minha startup lá, mas eu vacilei nisso de não ver quem estava lá antes. Eu consegui fechar alguns contatos antes, mas se você fazer esse planejamento, você não perde palestra, não perde oportunidade e consegue fazer o que a gente tem falado muito aqui, né, Dani? Que é essa questão de network, de entender quem pode te ajudar como parceria, como cliente, e até para você, ouvinte, que quer só entender melhor o que estão falando por aí, é primordial fazer esse primeiro trabalho de reconhecimento. E o Inova Summit, a gente está tendo a honra de ter um evento desse porte aqui em Brasília, e como é gigante, aí sim que vai precisar fazer esse pente fino antes, né, Dani? Porque senão você chega lá, você enlouquece, você não sabe nem para onde você vai, fica igual barata tonta. Então é importante fazer essa curadoria, né? Esse olhar assim, e deixar espaço também, lógico, deixa um espaçozinho para o novo, para ser surpreendido, mas se programa, né? Adorei. Bem, Daniela Estevam, Dani, né, gente, você ouvinte, a gente tem a honra agora, a Dani que foi aí coroada como mais uma conselheira de inovação da Associação Comercial do Distrito Federal. Teve ontem a cerimônia de posse do Conselho de Inovação da ACDF, e a Dani, aí a nossa colunista de tecnologia e futuro, é uma das novas conselheiras. Parabéns, Dani. Obrigada, Babi, obrigada. Foi muito legal o evento ontem, mas aí a gente deixa de spoiler para os próximos capítulos. Gostei. A gente tem muito assunto para semana que vem. Muito obrigada e até a próxima. Até, Babi. Um abraço. Boa tarde.